Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando ao final de mais um dia, de mais uma semana, com a nossa devocional aqui na oração da noite, Apocalipse 7x7, uma mensagem de fé, esperança e encorajamentos. Nós, na última devocional, concluímos o último estudo das 7 cartas das chamadas igrejas do Apocalipse. As igrejas que ficavam lá na Ásia Menor tinham sido pastoreadas pelo apóstolo João e agora estava recebendo estas cartas do próprio Senhor Jesus. Eram igrejas históricas, com problemas históricos, necessidades e dificuldades reais, vivendo num contexto hostil, numa época de grandes perseguições. Portanto, a mensagem dessas cartas não eram mensagens proféticas, e sim mensagens pastorais, históricas. Nesse sentido, essas 7 cartas, elas têm o objetivo, tiveram e têm o objetivo de encorajar, de fortalecer, de despertar, de aumentar a esperança do povo que está passando por lutas e por dificuldades. E, ao mesmo tempo, pastoralmente, tinha o objetivo de corrigir os erros que já estavam existindo naquelas igrejas. Assim, essas cartas também servem para nós. Assim como as cartas à igreja de Éfeso, aos Gálatas, as cartas também à igreja de Corinto e assim por diante. Assim como nós podemos hoje tirar lições daquelas cartas, também podemos tirar lições dessas cartas aqui do Apocalipse. Nós vimos ao longo destes estudos que essas 7 igrejas, na realidade, elas representam as igrejas cristãs de todas as épocas. Nós podemos nos ver nessas igrejas também, com nossos acertos e com os nossos erros. E portanto, as mesmas exortações, as mesmas admoestações servem para nós hoje. Ao longo desses estudos, nós vimos que dentre as 7 igrejas, 3 delas foram igrejas boas em parte e ruins numa outra parte, ou seja, igrejas que receberam elogios e igrejas que receberam censuras. Eram elas Éfeso, Pérgamo e Tiatira. Essas 3 igrejas receberam elogios e censuras. Éfeso, por exemplo, foi uma igreja que amou a doutrina, mas negligenciou a misericórdia. Éfeso odiou o pecado e o pecador ao mesmo tempo. Não imitou o Senhor Jesus, que odeia o pecado, mas estende a sua graça ao mais vil pecador. Pérgamo amou o pecador e negligenciou a doutrina. Por causa do amor, ela não exercia a disciplina. Ambas as igrejas, tanto Éfeso como Pérgamo, foram censuradas. Por quê? Porque, na realidade, a disciplina não pode ser exercida sem o amor e o amor é a razão da disciplina. É assim que nós podemos aprender na palavra de Deus. Ou seja, a disciplina só é verdadeira e só produzirá frutos positivos se for exercida com amor. E o verdadeiro amor não exclui a disciplina. E depois a igreja de Tiatira, uma igreja tolerante, uma igreja que pensou que podia agradar o mundo e a Deus concomitantemente. Na realidade, cometeu um erro crasso, um erro infantil, um erro absolutamente claro na palavra de Deus. Como dizia Tiago, capítulo 4, verso 4. Infiéis, não sabeis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, essa igreja errou feio. Mas também podemos ver aqui ao longo dos nossos estudos as 2 igrejas que só receberam censuras. Só receberam censuras. A igreja de Sardes e a igreja de Laodiceia. Sardes foi uma igreja espiritualmente morta, uma igreja que vivia de aparências. O próprio Jesus diz: tens o nome de que vives e está morto. Uma igreja que aos olhos humanos parecia viva, contudo não passou desapercebida aos olhos de Jesus Cristo. Uma igreja que valorizava o exterior,
mas o interior estava vazio do Espírito Santo de Deus e não passava de um cadáver. Assim como os fariseus, Jesus criticou os fariseus que eram sepulcros caiados, por dentro cheio de imundícias e de ossos secos. A badalação, a euforia, o corre-corre, a preocupação exacerbada daquela igreja em fazer e ter, roubou a sensibilidade da maioria dos membros. A igreja de Sardes estava morta e ninguém percebia o mau cheiro, ninguém conseguia sentir o mau cheiro. Também vimos aqui a igreja de Laodiceia, uma igreja sem fervor. Conforme Jesus disse, uma igreja sem utilidade. Uma igreja que tinha perdido a força de ser diferente e de fazer a diferença naquela sociedade. E essa igreja, além disso, foi uma igreja extremamente soberba. O orgulho tomou o coração, a arrogância tomou o coração da maioria dos membros daquela igreja. E quando isso acontece, quando a soberba toma o nosso coração, nós passamos a ter uma visão equivocada de nós mesmos. E eles achavam que eram ricos, mas Jesus diz que eles eram pobres e miseráveis. Eles achavam que estavam bem vestidos, mas Jesus diz que eles estavam nus. Eles achavam que enxergava bem e se orgulhava do colírio que eles produziam e vendiam, e Jesus diz que eles eram cegos. Ou seja, não passaram pelo crivo do olhar daquele que tudo vê, daquele que tudo sabe. E por fim, nós tivemos duas igrejas abençoadíssimas, igrejas que só receberam elogios. A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Esmirna, uma igreja pobre, humanamente falando, uma igreja humilde, mas extremamente fiel, a despeito das tribulações, a despeito das perseguições. Uma igreja que viveu em absoluto contraste com a cidade que era rica e opulenta. Na realidade, fica claro para nós, através da igreja de Esmirna, que é do propósito de Deus que nós sejamos diferentes. A igreja precisa viver neste contraste. Nós fazemos parte de uma contracultura. A igreja em Esmirna nos ensina que é possível ser fiel a Deus, mesmo diante das tribulações, mesmo em pobreza e mesmo em provas. Enquanto Laodiceia não tinha falta de nada, Esmirna carecia de quase tudo. Entretanto, nós podemos ver que a pobreza de Esmirna não a impediu de ser fiel a Deus e de agradar o Senhor. Por isso é que Jesus olha para ela e, ao contrário da igreja de Laodiceia, Jesus disse: "Tu és rico." O próprio Jesus falou da riqueza. De fato, aquela igreja era rica porque fora comprada pelo elevadíssimo preço do sangue de Jesus. Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19. E por fim, a igreja de Filadélfia, a igreja mais jovem das 7 igrejas do Apocalipse. Embora pequena, sem expressão, foi a igreja que mais elogios recebeu do Senhor Jesus. Uma igreja que verdadeiramente amou, uma igreja que foi paciente, uma igreja que foi fiel e que perseverou até o fim. Ou seja, uma igreja que de fato agradou ao nosso Deus. E nós podemos, então, ao longo desses estudos, dentre as muitas lições, destacar algumas muito importantes. A primeira delas é que Jesus sabe de tudo que acontece na sua igreja. E Ele conhece todas as nossas obras e conhece o nosso interior. Nada passa desapercebido aos olhos do nosso Senhor, que tudo vê. Segunda grande lição é que Jesus, por sua graça, ainda está chamando muitos ao arrependimento e ainda está disposto a receber os que verdadeiramente se arrependerem. Terceira grande lição é que todos os que em obediência perseverarem até o fim, estes receberão as mais ricas bênçãos de Deus. Nós podemos observar que em todas as cartas tem 3 coisas que se repetem em todas elas. Primeiro, a declaração de conhecimento. Em todas elas Jesus diz: conheço as tuas obras. Em todas elas nós temos promessas aos vencedores, ao vencedor. Todas elas. E por fim, todas elas terminam com um apelo contundente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus está falando para você, meu irmão, minha irmã.
Então, ouça, corrija o que precisar ser corrigido, mas continue a agradar o Senhor verdadeiramente. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa e nós seguiremos com Apocalipse 7 vezes 7, essa mensagem de esperança. Até o nosso próximo encontro, em o nome de Jesus.